Gálatas 6, de 1 a 8, assim diz: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. E não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Meus irmãos, muitas pessoas marcaram a sua família, e pais, por exemplo, marcaram seus filhos de modo negativo. A violência que praticaram com os filhos, ela fizeram com que os filhos lembrassem do pai como uma pessoa violenta, como ter um pai é algo negativo, e aí dessa maneira os filhos ficaram marcados. A Bíblia manda corrigir os filhos e usar vara. E vara dói, mas a Bíblia ensina isso para que com a vara se afaste a estutícia da criança. Mas de maneira nenhuma nós podemos ser violentos nesta correção. A Bíblia corrige todo tipo de violência e todo tipo de espancamento, ela proíbe. Mas alguns pais, por terem sofrido violência, alguns filhos, por terem sofrido a violência de seus pais, quando tiveram os seus próprios filhos, eles não quiseram corrigir os seus filhos, como a Bíblia ensina, com vara, dando as palmadas, fazendo aquilo que é necessário fazer. E passaram a ser doces, permissivos demais, sem correção nenhuma, deixando os filhos viverem como quisessem, crendo dessa forma que os seus filhos assim seriam melhor educados. E aí a gente percebe uma geração de filhos sem nenhum respeito à paz, que dão um trabalho enorme para os seus professores dos colégios, porque eles não aprenderam que existe na vida hierarquias que devem ser respeitadas, e assim eles agem, como se o seu comportamento não merecesse castigo e não tivesse nenhum limite, nenhuma responsabilidade a cumprir. A correção, ela é correta, e ela está de acordo com as instruções divinas. Os excessos é que são desaconselhados e proibidos. Deixar de punir o filho culpado é dar a ele a impressão de que ele não cometeu nada de errado e que não precisa ser punido. A falta da punição será um incentivo a uma vida de licenciosidade. Essas coisas que eu acabo de dizer é para nos levar à discussão que Paulo teve aqui, levantou na sua carta escrita aos Gálatas. Ele tratou da graça em oposição à lei. E durante todos esses capítulos, desde o início, Paulo veio falando claramente que a lei, ela é dada não para salvar o homem, mas para revelar a maldade no coração do homem, para que esse homem se perceba mal e pecador e justo da parte de Deus, que ele seja condenado, e aí então, diante da probabilidade, da certeza da punição, que ele busque então um Salvador. Para esse era o papel da lei. Só que por falar tanto e dar tanta ênfase à graça, isso poderia fazer com que eles pensassem que eles estavam isentos a qualquer regra, qualquer proibição, qualquer mandamento ou responsabilidades trazidas na lei. João, ele vai tratar disso, e os apóstolos também, logo nos 50 anos depois, aí, na morte de Cristo, quando eles tiveram que tratar de alguns problemas, quando tiver Apocalipse, por exemplo, de pessoas falando como aquela Jezabel lá de Apocalipse, que as pessoas tinham que experimentar o pecado. Ou seja, vou pecar bastante, que é para o meu perdão ser bem maior. Então eu tenho que ter experiências do pecado. Isso poderia fazer
com que as pessoas, entendimento errado da graça, poderia fazer com que as pessoas entendessem que não tinha que dar explicação a qualquer pessoa, ou seja, eu fui salvo por Cristo, então eu vou viver do jeito que eu quero e ninguém tem nada a ver com a minha vida. Só que a questão tratada nessa perícope é esta: o que fazer quando um crente cai em pecado? Consciente da graça recebida em Cristo, o crente pode até relaxar e com isso cometer pecados. Ou, por outro lado, mesmo tendo sido cuidadoso com a sua vida espiritual, zeloso pela santidade, ainda assim corre-se o risco de cometer deslizes e pecados. E agora o texto vem ensinar o que fazer com esse irmão que pecou. Pode simplesmente ignorar o seu pecado? Vamos ser duros demais? O que fazer? Então, esse texto hoje nos leva ao tema a igreja e o irmão faltoso. Eu diria a igreja e o irmão que não compreendeu a graça de Deus. Como Paulo nos ensina a agir nesses casos? Em primeiro lugar, ele ensina que nós devemos corrigir o irmão faltoso para tratá-lo, mas não para matá-lo. Ele diz, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Irmãos, em muitos casos, quando uma pessoa cai na rua, o que acontece? Quem está de fora olha e ri. Quantas vezes já vi isso? A pessoa tropeça, cai, se machuca e as pessoas parecem que estão vendo uma piada. Outro que estava com o celular ali conseguiu gravar aquela mensagem ou aquela imagem, ele vai postar aquilo lá como se fosse a coisa mais engraçada, a melhor imagem que poderia ter capturado daquele dia. O problema é com a pessoa que caiu. O que ela sentiu? Por que ela caiu? Ela se feriu? Ela está envergonhada? Claro que está ferida. Toda queda tem uma explicação. Por que a pessoa caiu? Ela ficou tonta? Ela se alimentou bem? Ela tropeçou? Qual foi a razão? O certo é que a pessoa que caiu, ela não queria ter caído. A queda indesejada colocou essa pessoa numa situação vexatória. Fez com que ela quisesse esconder de todos. Na vida espiritual também é assim. Todos nós estamos numa luta ferrenha contra as nossas fraquezas. Todos nós temos as nossas. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Nos envergonhamos das nossas fraquezas e escondemos no mais profundo da nossa alma. Mas as nossas fraquezas, elas nos atormentam, elas nos perturbam, porque nós queremos ser ousados. E quando nós queremos ser ousados, as fraquezas vêm mostrar que nós somos fracos. Às vezes queremos fazer grandes obras e percebemos que nós somos falhos e que não somos perfeitos como gostaríamos. E aí então elas nos humilham. Elas dizem, você não é perfeito como você queria, você é falho. Elas revelam a enfermidade da nossa alma. No meio desta guerra espiritual, de você contra o seu próprio desejo de pecado, os membros da igreja, eles devem estar engajados nessa guerra. Devem estar prontos para lutar contra o pecado, contra o desejo pelo pecado. Só que há baixas, há pessoas que caem, há feridos na alma, alguns que escorregam por vários motivos. E aí então, feridos, eles olham para aqueles que estão em pé, eles esperam uma mão estendida para se apoiar e levantar, mas os que eles recebem, na maioria das vezes, são dedos acusadores, são pessoas prontas para ferir aquele que já está ferido. As pessoas usam palavras ferinas, que destroem a pouca resistência que o pecador caído tem. Na luta interna, há irmãos que são derrotados, alguns com mais frequências, outros estão mais resistentes, mas os caídos, eles vão precisar de ajuda. Eles necessitarão que aqueles que estão em pé estendam as suas mãos e puxem para cima. É necessário que aquele que está forte ofereça o seu ombro amigo para dar o suporte necessário para aquele que está caído possa se fortalecer e voltar a andar. Aquele que está caído não suportará a acusação, porque ele já está se sentindo a pior das pessoas. Palavras destruirão as suas resistências. Foi por isso que Paulo diz, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. É importante afirmar, irmãos,
Nenhum irmão pode se unir a um irmão faltoso para esconder o pecado dele. Não pode se tornar cúmplice de um pecador. Tendo ciência da falta de um irmão, o crente que está se permanecendo fiel deve induzir o irmão caído a confessar o seu pecado, a deixar o pecado imediatamente. Deve encaminhá-lo às autoridades da igreja para que o seu pecado seja tratado. Do mesmo jeito que quando você vê uma pessoa doente, você não encaminha para o médico. Então, se percebeu que o irmão está doente espiritualmente, encaminha as autoridades da igreja. É isso que nós vimos Jesus ensinar lá em Mateus 18. A igreja, então, cuidará vai tratar desse ferimento para que ele, então, abandone essa situação difícil que está vivendo. Paulo fala da situação de alguém que foi surpreendido em alguma falta. Trata-se de um irmão que se deixou vencer pela tentação. Ele resolveu se entregar à sua fraqueza. Ele não tomou os cuidados necessários e não buscou ajuda. Ele decidiu andar por terreno arenoso, terreno movediço, então ele ficou atolado. Ele foi pego na prática de algum pecado. Nesse momento, ele não estava se importando com Deus ou com a sua santidade. Desprezou totalmente a presença divina, pois todos nós estamos em todo o tempo na presença de Deus, e Deus vê tudo. E desprezando a presença divina, ele resolveu cometer pecado diante dos olhos santos e puros de Deus. Ele foi surpreendido por alguém. Ele não imaginava que alguém pudesse estar observando. Salomão fala disso em Provérbios 7. Ele descreve um jovem que estava lá na esquina, depois de ter sido seduzido por uma mulher casada, uma mulher adúltera, e ele então estava lá, e Salomão vai dizer o seguinte: e ele, no instante, a segue como o boi que vai para o matadouro, como o cervo que corre para a sua rede, até que a flecha lhe atravessa o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Veja, irmãos, que o pecador que escolhe se entregar às suas concupiscências, ele age de maneira irresponsável e rebelde. O fruto do pecado vai trazer prejuízos para o corpo e para a alma. Nada de bom pode ser retirado de qualquer aventura pecaminosa. Quem decide pecar deve estar ciente que a conta vai chegar, e a conta é cara. Provérbios 8:36 diz: mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. No capítulo 6:32 diz: o que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Então reforce e grave bem no coração essas duas afirmações. O que peca contra mim violenta a própria alma. E só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. O pecado é um ato insano, irresponsável, destruidor. O praticante do pecado, ele que se esqueceu das consequências do seu ato, ele estava fora de si, e nesse momento de loucura ele foi surpreendido, e agora o crente espiritual está diante dele. Essa expressão crente espiritual não quer dizer que uma pessoa que é acima do outro, ou é mais santo do que o outro. Lembra que nós estamos tratando de uma carta onde Paulo vai trazendo uma série de ensinamentos. E o ensino passado, o estudo passado, nós tratamos a respeito da guerra, da carne e do espírito. E Paulo acabou de falar daqueles que andam no Espírito. E por andar no Espírito estão fortes. E por crucificar a sua carne, eles vão andar no Espírito e por isso eles serão vitoriosos. Então Paulo está falando daqueles que estão andando no Espírito. Aqueles que estão vencendo a sua carne e só por isso eles estão em pé. Esse que está em pé, ele tem que olhar para aquele que caiu com misericórdia e deve corrigi-lo com espírito de brandura. Você já tentou conversar com alguém que está descontrolado, nervoso? Tem jeito? A pessoa não escuta. Alguém que passou por uma situação muito difícil, ela parece que está fora da razão, ela perde a razão. Então é necessário que alguém tenha paciência, que alguém tenha mais sabedoria do que ele para poder conversar, fazer com que ele caia em si. Precisará acordar desse pesadelo e nesse momento ele pode querer se defender. Pode querer se esconder e fugir das possibilidades de castigo ou da punição do seu ato. Por isso, a brandura do irmão é tão importante nesse momento.
Com paciência, o irmão espiritual revelará para ele a sua triste condição. Irmão, isso que você fez não deve ser feito, mas vamos procurar a saída, vamos corrigir. Ele tem que descobrir que alguém está preocupado com ele. Aquele que surpreendeu na falta pode ajudá-lo a cair em si, levá-lo à razão. Quando ele cair em si, ele vai perceber o quanto foi importante ter um irmão que naquele momento o direcionou para o caminho certo, o fez abandonar aquele estado em que ele estava. Ele vai confessar o pecado, ele vai buscar o perdão, ele verá que privilégio é ter alguém que se preocupou com ele. Provérbios nos traz muitos ensinos, e no capítulo 16, 25, traz um deles que tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Ele diz assim: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Devemos aprender a usar palavras doces para ajudar na cura do irmão que está enfermado pelo pecado. Você não é juiz. Quando Deus colocou diante daquela situação junto com o irmão, é para ajudá-lo nessa caminhada, para sair do pecado. O pecado é doença que precisa ser retirada. O irmão não. O irmão precisa da cura. A pessoa fora de si não terá sabedoria, mas você que está fora do problema, você tem. Foi por isso que Paulo ensinou que em casos como este, o irmão deve corrigir o irmão faltoso para tratá-lo e não para matá-lo. O objetivo é salvar o pecador, não é entregá-lo definitivamente às trevas e ao inferno. Mas ela traz mais uma lição. Em segundo lugar, saiba, você também está sob risco de queda. Você olha para o irmão e você o julga, e você o condena. Mas Paulo agora diz: espera aí, meu irmão, deixa eu virar agora a câmera para o seu lado. Você que está julgando o irmão, você também está sob o risco de queda. Ele diz assim: guarda-te, para que não sejais também tentados. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Uma situação inusitada aconteceu lá, diante de Jesus. Jesus estava lá, quietinho, escrevendo lá no chão. Chegou a multidão de homens, trazendo uma mulher que foi pega em adultério. Só que não trouxeram o homem. Espera aí, não foi pega em flagrante? Por que só estava lá a mulher? Ou, quem sabe, aquele homem fosse um homem de sociedade, importante, e eles não queriam envolvê-lo. Mas levaram a mulher. E aí chegaram, então, querendo cumprir a lei, apedrejar, e Jesus ficou lá, ouvindo eles, escrevendo no chão. E aí, então, quando chegaram, Jesus disse: tudo bem. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. O que aconteceu? Começaram a jogar pedras? Não, ninguém jogou nenhuma pedra. Quando Jesus colocou aqueles homens diante do próprio pecado, ele afetou diretamente a todos, ele desarmou a todos. Quem é que ousaria jogar uma pedra para dizer: eu não tenho pecados? Quem é que poderia se julgar puro para condenar o outro? E aí, então, quando todo mundo foi embora, ele virou para a mulher e disse: quem não tiver, ele vira para a mulher e disse: vá e não peques mais. Vejam, irmãos, que esse episódio é esclarecedor. Todos nós somos pecadores. Não há entre os homens um só que esteja acima da lei ou isento à sua punição, pois todos somos culpados perante Deus e somos merecedores das mais duras penas impostas pela lei. Os homens são acusadores. E quando, diante de um pecador, como aconteceu com essa mulher, estão sempre prontos a jogar pedras. Mas como esses homens, quando questionados a si mesmo, quando olhando para dentro de si, percebem o grande mal que existe e percebem o seu próprio pecado. Salomão deixou um aviso, lá em Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. O soberbo se acha superior a outros. Ele pensa que é mais forte, que é mais resistente que qualquer outro, que está acima das fraquezas humanas. E quem age assim, dessa maneira, Salomão deixa um aviso: vai cair. Em 1 Coríntios 10, 12, também avisou: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Depois de Paulo citar alguns exemplos de condenação, que foram deixadas como alertas para o povo de Deus, Paulo avisou aos seus leitores que poderiam pensar que estavam em pé, dizendo-lhes que eles poderiam cair a qualquer momento. Fazendo isso, ele mostrou a
fragilidade humana e o risco que todos nós estamos expostos diante do pecado de cair. Se é que não já caímos e estamos achando que estamos em pé. A Bíblia diz que Deus abate o orgulhoso e ele exalta o humilde. Isso podemos aplicar aos soberbos que rejeitam os avisos dados pela palavra de Deus e agem como superiores, como Pedro. Quando ele foi avisado por Jesus que ele iria negar, ele disse, de jeito nenhum. E depois, quando Jesus olha para ele, ele vê que ele pecou e pecou feio. Para revelar as feridas ocultadas por Deus, Deus age de modo a nos mostrar a nossa feiura e o mal que existe em nós, para que nós então caiamos em nós mesmos, para que nós percebamos que nós não podemos julgar a quem quer que seja e não podemos esconder as nossas fragilidades. Deus humilha para mostrar que estamos igualmente perdidos e que nós dependemos do único que pode nos salvar. Legalistas são aqueles que se apegam a preceitos de leis para acusar os outros culpados. São pessoas prontas a mostrar e apontar o cisco nos olhos dos outros, mas que escondem as traves enormes que estão nos seus próprios olhos. Eles apontam os erros dos outros para que a atenção seja direcionada para o outro e desviada de si. Assim eles ocultam e continuam mantendo uma imagem de fidelidade, quando na realidade não são fiéis. Esses se enganam, são enganados pelos seus próprios corações. O orgulho, a arrogância, a petulância são obras da carne, frutos de um coração corrompido, guiado pela carne. Quem tenta esconder a sua perversão natural é porque não deseja tratá-la e se recusam a compreender que, assim como os outros, também estão sob o risco de cair em pecado. Mas a terceira lição que o texto nos traz é que devemos compreender que cada um tem o seu fardo e que o fardo é pesado para carregar. Paulo aqui no texto diz, mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Um dia eu fui procurado por uma mulher, que depois de ter pregado e falado da salvação pela graça, quando Deus então tira o fardo sobre os nossos ombros, essa mulher chegou para mim e disse assim, obrigado, pastor. Obrigado, porque eu já não aguentava mais carregar esse fardo. Porque os pastores que eu vi pregando até hoje, eles faziam colocar mais peso. E eu tinha que carregar. E quando eu percebia que eu era pecador, eu ia cada vez mais profundo. E eles não me ensinaram a buscar a salvação em Cristo. Então, nós temos que pregar isto, a graça de Deus. E a Bíblia ensina que Cristo levou o nosso fardo, levou as nossas maldições. O pecado, ele ataca áreas diferentes nas diferentes pessoas. A uns ele ataca na área do prazer. São pessoas muito frágeis, que qualquer risco de prazer, ele está caindo e não consegue vencer a sua fraqueza. A outros, ele atinge no seu desejo por segurança, por poder. E aí essa pessoa se mostra arrogante e ela cai facilmente nessa área. A outros na dependência, ou no medo, ou na insegurança. A outros o desejo de possuir, fazendo deles pessoas invejosas, gananciosas e ciumentas. Uns parecem fortes numa área, noutras áreas são tão frágeis que se a sua fraqueza for exposta, a gente ficaria até admirados. Como é que pode alguém ser tão forte e ser tão fraco? O pior é que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. E nós sofremos as consequências dos nossos atos. E essa realidade é dura demais para enfrentarmos. Naturalmente fugimos e não queremos assumir a nossa culpa diante das terríveis consequências que elas trazem. O nosso fardo é insuportável. Por ser tão terrível para nós e do ser tão destruidor, ele é usado pelo inimigo para nos desanimar, para nos fazer desistir da caminhada. Ele é o acusador. E como acusador, ele nos lembra quem somos e de todo o mal que nós praticamos. Satanás, ele lança sobre nós as nossas fraquezas e assim fazendo, ele coloca mais peso naquilo que já não suportávamos e assim nós sucumbimos. A caminhada rumo à salvação, ela é vibrante, mas ao mesmo tempo ela é sufocante. Como assim?
Vibrante, porque o alvo que nós temos como crentes é um alvo maravilhoso. É o mais perfeito do que tudo de bom que nós podemos imaginar. Então, a caminhada cristã é vibrante porque caminha para um lugar maravilhoso. Mas, pelo outro lado, ela é sufocante. Sufocante porque a cada passo que nós damos, nós temos que enfrentar a dura realidade de quem nós somos e do mal que diariamente nós praticamos, a menos que nós fechemos os nossos olhos para a nossa realidade. E queremos ser uma coisa que nós somos, por isso que Paulo fala aqui, de nós sermos enganados pelo nosso coração. Temos de olhar para a nossa face e nos ver deformados, feios e manchados pela nossa natureza caída. Diante da queda de um faltoso, a nossa primeira atitude é julgar e condenar. Paulo já mostrou que todos somos passíveis de queda. Por isso devemos ser suportes para os mais fracos e não juízes, pois todos temos pecado e não podemos atirar a primeira pedra. Todos nós estamos debaixo do mesmo castigo, debaixo do mesmo juízo. É nesse ponto que Paulo quer tocar. Ele disse: mas prove cada um seu labor, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Quando nós provarmos o nosso labor, a nossa luta diária, a nossa realidade que enfrentamos, nós não veremos motivo nenhum de vanglória. Pelo contrário, nós teremos motivo de gritar por socorro, pedir pela misericórdia de Deus. Nós temos de saber que os outros também têm o seu ponto fraco e a sua luta diária contra pecados que nem imaginamos. O fardo já é pesado demais para eles, como é para nós, e não podemos colocar sobre eles mais peso, mais angústia e mais agonia. Nosso dever, como alvos da graça divina, é levá-los a Cristo, o autor da salvação. Temos de lhes mostrar o que a Bíblia ensina sobre o relacionamento do Salvador com o pecador. Isaías 42:3, citado em Mateus 12:20, quando fala do ministério do Messias e da sua graça, diz: ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Na verdade, promulgará o direito. Para aqueles que não vieram da roça, porque quem já veio sabe o que é torcida. Usava-se naquelas lamparinas uma puxada que era feita de algodão. E com a queima do querosene, ia ficando uns borrões. E aquilo fazia com que o fogo não queimasse e não brilhasse. E aí a tendência é pegar aquela torcida e esmagar aquilo lá, para tirar aqueles borrões, puxar a puxada lá, para poder então ter um fogo renovado e o brilho maior, que é o objetivo da queima. Aqui diz que a torcida ela não seria esmagada, mas também fala da cana, que a gente olha aí onde faz o caldo de cana, passa a cana e o que faz com o bagaço? Joga fora. O texto nos ensina que Cristo, ele não vem pisar a quem já se sente um lixo, mas ele vem dar vida e vida eterna. O que nós temos que fazer com o pecador é dizer para ele: busque a Cristo. Hebreus, do capítulo 12, ele nos diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Veja que ele nos revela o alvo é Cristo. Ele diz que devemos prosseguir com perseverança, sem desistir. Ele afirma que Cristo não é somente o Salvador, mas sim que ele é o autor e o consumador. Foi ele quem inventou a salvação e é ele quem consuma a obra salvadora em nós. Por isso nós temos que nos desembaraçar, além dos laços do pecado, que como cola nos assedia, fica ali perto de nós tentando nos derrubar. E ele nos prende a todo momento. Também nos desembaraçarmos do peso, ou seja, do fardo que nós tentamos carregar, como se nós pudéssemos suportar esse peso. Temos de nos livrar dele. Ele é pesado demais para nós. Nós não temos condições nem física e muito menos espiritual para carregar pecados. A sua condenação é a mais dura e nós não resistiríamos. O tempo da pena do pecado é eterna.
E nós não conseguiríamos nem imaginar a condenação no inferno. Isso traz tristeza para aquele que é crente imaginar o que poderia vir a ser o castigo sobre ele. A ideia do juízo divino é tão terrível que lá no fundo todos nós tentamos escondê-lo, ocultar a nossa realidade, como que se nós, o rejeitando, pudéssemos fazer com que ele deixasse de existir. Ele vai continuar existindo. Por isso que o autor aos Hebreus nos induz a desembaraçarmos-nos dos laços e do pecado que cola em nós. E como pedras muito pesadas, grudadas em nós, fazem a caminhada tão difícil que nos parece impossível de nos aproximar do Deus santo e puro. Isaías nos dá o alívio que necessitamos. Ele diz, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Insuportável é o peso que está sobre nós e sobre o nosso irmão faltoso. Mas Cristo o tomou para si e o leva para nós. O castigo do pecado foi posto sobre os ombros de Jesus e ele o sofreu lá na cruz. Nada resta sobre nós. Não temos que carregar peso nenhum. Não há mais fardo para levarmos. Temos de descansar no perdão que Cristo nos dá. Essa é a incumbência da igreja, pregar o evangelho. Falar sobre a boa notícia e ela consiste no fato de que não podemos carregar fardos, mas que Cristo leva para nós. Não podemos nos salvar, mas Cristo deu a vida para garantir a nossa salvação. Ele fez tudo sem que nós tenhamos que pagar nada. É de graça. Depois de falar do cuidado que temos de ter com o nosso irmão, Paulo muda a direção. Ele interrompe a discussão e ensina que a igreja não deve compartilhar somente coisas ruins com o seu pastor. Quando eu estava estudando, falei, parece que eu mudei de texto? Mudou o assunto assim de repente? Paulo, no meio da discussão, ele diz, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. A figura do pastor de ovelhas é uma figura muito romantizada. Que lindo! Ver o pastor arrancando a ovelha das garras do urso e do lobo. É um herói. Mas a realidade do pastor ela é difícil. Os pastores sobem as montanhas e lá eles ficam meses longe da família, passando fome, frio e sede. E quando eles retornam com as ovelhas, entregam para os patrões, eles têm que prestar contas das ovelhas, as que morreram, as que foram atacadas. Muitos pastores de ovelhas abandonam esse ministério, esse cuidado, assim também como muitos pastores, diante das dificuldades de pastorear o rebanho do Senhor, também acabam abandonando. Por que Paulo faria essa interrupção? Por que Paulo parou, tirou a atenção de algo que é tão duro de enfrentar, que é a queda de um irmão, para falar do pastor da igreja? Paulo era um pastor. Ele estava preso por pregar o evangelho. Os judeus e os soldados romanos lhe causaram muita tristeza, dor física e angústias. Mas o problema maior enfrentado por Paulo foram os pecados cometidos pelos irmãos e pelos companheiros que amaram mais o presente século do que a Cristo. Ele tinha como alvo levar Cristo às pessoas que ainda não o conheciam. O seu trabalho muitas vezes foi interrompido porque teve de cuidar de problemas e pecados cometidos por aqueles que já conheciam a Cristo. A primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, por exemplo, ela foi resposta a várias questões doutrinárias vivenciadas por eles e por denúncias de pecados cometidos por crentes. Ele teve de parar o que fazia para escrever a carta aos Coríntios. Problemas corriqueiros deveriam ser sanados pelos próprios irmãos. É o que ensina Mateus 18. Você tem um problema com o irmão? Vá lá e fala com ele. Resolveu? Maravilha. Não resolveu? Pega o irmão, vai lá, junto com a testemunha, e vai tentar resolver. Resolveu? Maravilha. Se não resolveu, aí então que leva para a liderança.
Esse é o caminho. Por que Paulo trata aqui dos pastores desse texto? É porque são os pastores que mais sofrem no erro praticado pela igreja. Alguns casos que eu mesmo enfrentei de ter de disciplinar membros foram extremamente tristes. Chorei muito. Vocês não imaginam o que é enfrentar, olhar para um irmão que um dia professou a fé e, de repente, ele está vivendo de maneira totalmente distante da fé, fazendo coisas absurdas, e quando você está confrontando ele, ele olha para você como se ele não tivesse feito nada. Isso é terrível. Por isso que Paulo manda aqui a igreja dar um refrigério aos pastores. Ele diz que a igreja deve ser portadora não apenas de notícias ruins, ela deve ser também a causa da alegria do pastor. Ele disse, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Ele pede que a igreja olhe com carinho para quem o instrui, para quem se debruça na palavra de Deus, para tirar dela o melhor alimento espiritual, que se afadiga no cuidado diário da igreja e que dá o melhor e sofre com os males vivenciados por ela. Diz que a igreja deve fazer participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. O apóstolo Paulo afirmou o que é uma realidade para todos os pastores que amam a igreja. Lá em 3 João, no versículo 4, ele diz: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. É prazeroso assentar com os filhos na fé e comer com eles, sem ter de tratar de problemas, apenas rir e conversar frugalidades. Hoje eu fui lá almoçar, pelo primeiro almoço, no apartamento que o Tiago comprou, né, Tiago? Está lá agora começando a vida. Eu vi o noivado. Tiago e agora com a Júlia estão noivos, né? Oficialmente noivos. Que bom poder sentar com a família, com os amigos e poder se alegrar. Esses momentos de comunhão são importantes para aliviar o peso carregado pelos pastores. É um preço tão pequeno a pagar pela igreja que deveria cumprir esse dever com alegria. Deveria dividir com o seu pastor os seus projetos, as suas conquistas, datas comemorativas, almoços, aniversários, casamentos e vitórias. Nem como muito, né, Tiago? É fácil. Veja que é simples assim. Não te alegres sozinho. Leve teu pastor para que ele esteja contigo. Ele chora e ora constantemente por ti. Então dê a ele motivos para sorrir. Ele também precisa aliviar o peso do fardo pesado que carrega. Faça o teu pastor feliz. Mas em último lugar, Paulo encerra afirmando: nunca zombe de Deus com uma vida impura. Ele diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá a vida eterna. O Salmo 139 afirma que tudo está sob o olhar atento do Senhor. Ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe as mãos. A continuação da leitura vai mostrar que, além de conhecer tudo sobre nós, não há como qualquer homem se esconder da presença de Deus. Ele está em todos os lugares, ele vê tudo o que acontece. Diante dessa informação, fica claro que nada pode ser escondido de Deus. Então, todos os pecados cometidos são do conhecimento de Deus e são praticados por pessoas que se esquecem de que Ele está vendo e de que Deus julgará os homens por causa dos seus pecados. Pedro enfrentou os olhos perscrutadores de Jesus. Jesus não disse uma única palavra. Olhou dentro dos olhos de Pedro e Pedro foi tomado de uma tristeza porque o pecado foi cometido por ele e ele era responsável. Jesus já tinha dito a Pedro que ele negaria, mas Pedro confiou em si mesmo. Ele não ouviu a Jesus. O praticante de pecados ofende a santidade de Deus. Paulo disse: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Não se pode crer que o Deus Santo ficaria passivo diante do pecado.
de alguém que professou a fé em Cristo. Deus, através do profeta Jeremias, diante dos pecados praticados pelo reino de Judá, afirmou: deixaria eu de castigar essas coisas, diz o Senhor? Ou não me vingaria de nação como esta? Nos versos 29 e 30 lemos: não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor? Não me vingaria eu de nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Sofremos os males das nossas atitudes. O pecado nos alcança, traz consigo os males da maldição que carrega sobre si. O fruto das nossas ações pode ser uma vida de paz e segurança ou uma vida de tempestades e de angústias. Foi o que Jeremias afirmou. As vossas iniquidades desviam essas coisas e os vossos pecados afastam de vós o bem. Lá em Jeremias 5:25. A graça divina é uma realidade, é a realidade mais doce e mais agradável que nós podemos enfrentar ou experimentar. Porém, muitos, não a compreendendo, acham que podem viver na prática de pecados. Não podem. Deus, ele não sacrificou o próprio filho. Que sacrificou o seu próprio filho porque não tolera o pecado, aceitaria que seus filhos vivessem no pecado? Paulo tratou sobre isso no capítulo 6 de Romanos. Lá ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Na ministração da Santa Ceia, nós somos induzidos a nos examinarmos, a confessar os nossos pecados. No texto de 1 Coríntios 11, de 30 e 32, diz: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O pecado afasta de nós o bem, como Jeremias falou, mas também traz sobre nós consequências terríveis e destruidoras. Muitos perdem sua família, perdem seus bens, a sua moral, a sua reputação e tantas outras perdas, inclusive a própria vida. Por isso Paulo diz nesse texto: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Todos os nossos atos trarão consequências, sejam elas boas ou más. Seremos nós os responsáveis. Por isso temos de ser criteriosos ao plantar, para que os frutos da nossa plantação sejam bons frutos. Como vimos, só há dois caminhos: ou andamos guiados pelo Espírito Santo, ou dominados pela carne. Olhe como Paulo encerra essa perícope. Ele diz: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. Quem prefere viver sob a tutela da carne, colherá a corrupção e no final a morte que ela proporciona. Quem viver sob o Espírito, colherá paz, alegria, conforto, consolo e no final a vida eterna. Qual será a tua escolha? Não zombe de Deus. Nesse estudo, meus irmãos, tratamos sobre o tema a igreja e o irmão faltoso. Paulo ensinou como agir diante da queda de um irmão. Ele diz: corrige o irmão faltoso para tratá-lo e não para matá-lo. Ele nos mostra que nós também estamos sob o risco de queda, todos nós. Devemos compreender que cada um tem um fardo pesado para carregar. Ele diz que a igreja deve compartilhar não somente coisas ruins com seu pastor, compartilhar coisas boas também. E terminou dizendo: nunca zombe de Deus com uma vida impura. Ao tratar sobre a queda de alguém, nós somos lembrados de que estamos na iminência de quedas também. Sejamos sábios ao julgar e misericordiosos como alvos da infinita misericórdia divina. Estejamos prontos a dar exatamente aquilo que recebemos de Deus. E esse, meus irmãos, é o nosso dever. Diante da queda de um irmão, nós devemos lembrar que também podemos cair e nós vamos precisar da misericórdia de Deus. Que Deus abençoe, irmãos, que Deus nos dê sabedoria para que nós sejamos instrumentos de salvação e não instrumento de destruição de quem quer que seja. Amém?